Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e eu já começo com uma pergunta muito importante. Você passa muito tempo utilizando o computador, seja por motivo profissional ou pessoal, lazer, ou então anda sentindo aí uma irritação ou coceira nos olhos? Você sabia que você pode estar sofrendo da síndrome dos olhos secos, doença que acomete cerca de 50 a 90% das pessoas que passam muito tempo diante da máquina. E outro fator que interfere diretamente nessa síndrome dos olhos secos é quando você está utilizando a máquina em um ambiente refrigerado artificialmente. E para falar mais sobre este assunto, hoje nós convidamos o Dr. Neusimar Pinheiro, oftalmologista. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Nádia. Obrigado pelo convite. Estou à disposição para tentar esclarecer algumas situações sobre essa doença que é muito comum. Na verdade, não é uma doença, é um conjunto de alterações que a gente precisa, primeiro, nós médicos, pensarmos nela para que a gente possa ajudar os pacientes e tentar conscientizar as pessoas de que o importante é que você vá ao oftalmologista de forma preventiva, não deixe para ir quando você estiver doente. E o que seria o olho seco ou a síndrome dos olhos secos? Bem, os maiores pesquisadores deste assunto se reuniram alguns anos atrás e inclusive chegaram à conclusão de que essa nomenclatura deveria sofrer uma pequena alteração. Na verdade, quando a gente fala em síndrome do olho seco, a gente às vezes cria no imaginário das pessoas uma deficiência grave de uma situação que realmente vai gerar muito desconforto. Isso é verdade. Então eles chegaram ao consenso de que melhor do que chamar de síndrome do olho seco seria classificar como síndrome de disfunção lacrimal, que é na verdade o que acontece. Então, o que ocorre é que existe uma deficiência entre as necessidades da superfície ocular e a qualidade, mais até importante, a qualidade do que a quantidade da lágrima. Não sei se você sabia, mas a lágrima ela é produzida dioturnamente, o tempo inteiro, e ela tem várias funções, entre as quais, talvez uma das principais seja a de nutrir, além de lubrificar e melhorar as condições da própria condição óptica do olho. Então a lágrima tem essas funções e uma vez ela não tendo a qualidade necessária, ela não vai conseguir exercer essas funções primordiais. Nós falamos no início, quando eu estava destacando aqui o que seria a síndrome dos olhos secos, que o uso do computador constante, muito próximo, tendo esse contato, uso do videogame, do celular por muito tempo, pode ser um dos fatores que influenciam para o surgimento dessa doença ou a disfunção lacrimal. Sim. Mas quais são os outros fatores que contribuem? O uso de medicamentos, o uso incorreto do óculos ou da lente também influencia? Então existem fatores que a gente chama de fatores agravantes e fatores atenuantes. Então entre os fatores agravantes, você citou uma coisa que é muito comum. A gente recebe no consultório diariamente várias pessoas que por necessidade profissional precisam ficar na frente de um terminal de computador, às vezes 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia. Então vários estudos já comprovaram que essas pessoas que se expõem, principalmente ao terminal mesmo, ao computador, ao tablet talvez um pouco menos, ao celular um pouco menos, mas principalmente aquelas pessoas que ficam na frente de um monitor de computador, elas, por se concentrarem na tela do computador, acabam piscando menos. E quando a pessoa pisca menos, o que acontece? A lágrima vai evaporar mais. Então você vai ter um fator agravante para a pessoa ter um quadro de disfunção lacrimal evaporativo, que a gente chama. Então, nesses casos, não tem muito segredo. Você tem que tentar lembrar ao paciente que é importante, por incrível que pareça, que ele pisque mais e que ele faça pequenas pausas, ou seja, a cada 20 minutos, fique 2 ou 3 minutos, pelo menos, com o olhar desviado da tela do computador, que lembre de se alimentar adequadamente, que os nutricionistas falam que é importante, ao invés de concentrar a alimentação em 2 ou 3 refeições por dia, que você faça a alimentação de forma fracionada durante o dia, que você coma várias vezes em pequenas porções. E lembrar uma coisa que muitas vezes as pessoas esquecem, é importante você se hidratar o tempo inteiro. Então os antigos já falavam isso há séculos atrás, os hindus falam isso há milênios, né? A importância de você ingerir uma quantidade razoável de água. Não precisa ser suco, não precisa ser água mesmo por dia, vamos dizer 2,5 litros, 3 litros e meio por dia.
E o uso de medicamentos, de colírios, lubrificantes, ele acaba sendo um paliativo. Então, a gente não vai tratar as pessoas que têm disfunção lacrimal simplesmente prescrevendo um colírio e mandando elas embora para casa. Você tem que conversar primeiro, ter certeza de que se trata de um quadro associado a alguma situação dessas agravantes. Você mencionou muito bem medicamentos, a questão de medicamentos. Então, existe uma série de medicamentos que são muito utilizados, como, por exemplo, os medicamentos para tratamento de hipertensão arterial, os medicamentos indutores do sono, os medicamentos antidepressivos, os medicamentos para alergia, os antihistamínicos e uma série de outros medicamentos que são muito utilizados por vocês mulheres. Aliás, é uma coisa muito interessante a gente lembrar que a disfunção lacrimal ela é muito prevalente. Talvez seja a doença, a gente chama de doença da superfície ocular, esse quadro de doenças associadas à disfunção lacrimal, mais comum da nossa prática, da prática oftalmológica. E por isso talvez seja justamente uma das mais negligenciadas. Então, como eu ia falando, existem fatores agravantes e atenuantes. As mulheres são muito mais acometidas de disfunção lacrimal do que os homens. Da ordem de 9 para 1, ou seja, de cada 10 pacientes, 9 são mulheres e 1 homem. Agora, doutor, será que a nossa capital amazonense, a população, sabe o que é a síndrome dos olhos secos? Quais são os motivos, os fatores que influenciam para o surgimento dessa doença? A nossa repórter Thalita Salles foi às ruas da capital amazonense para saber da população se elas sabem ou não. Vamos acompanhar? Olá, Nádia, bom dia. Bom dia aos telespectadores do Amazonsat. Realmente há aquela dúvida. As pessoas sabem o que significa a síndrome do olho seco? Aquela falta de lubrificação nos olhos? Isso vamos descobrir agora. Você sabe o que significa a síndrome do olho seco? Não. Nunca ouviu falar? Não. Você sente assim os teus olhos arder em alguns momentos? Não. Você sabia que pessoas que sentem isso geralmente pode ser a síndrome do olho seco? Tu já ouviu falar? Já ouvi falar, sim. O que você ouviu falar da síndrome do olho seco? A ardência nos olhos devido ao muito uso do celular, ou notebook. Você já ouviu falar na síndrome do olho seco? Não. Nunca ouviu falar? Você costuma usar computador? Sim. Você sente assim, eu percebo que você usa óculos, em alguns momentos os teus olhos arderem. Tu acredita que isso pode ser a síndrome do olho seco? Não sei. Mas não conhece, nunca ouviu falar? Não, nunca. Eu uso com frequência, né, o computador. E eu sinto, sim, ardência, né, mas é bem interessante. Síndrome do olho seco é bem interessante. Não ouvi falar a primeira vez, mas eu sinto isso constantemente quando utilizo o computador. Não, nunca nem ouvi falar. Doutor, o que nós percebemos aí, indo às ruas da capital conversar com os nossos públicos-alvos, né, que são os telespectadores, eles falaram que não sabiam o que era a síndrome dos olhos secos ou até mesmo a falta de lubrificação, porque também quais os fatores que influenciavam. Inclusive teve até uma que acertou, que falou que era o uso do computador. Nós já falamos o que é essa doença, essa patologia, mas existem outras doenças interligadas com a síndrome do olho seco? Fundamental a sua pergunta. Então, junto com a síndrome de disfunção lacrimal, você tem quadros associados que podem caracterizar uma síndrome que foi descrita em 1933 por um oftalmologista sueco chamado Sjögren. Então, a síndrome de Sjögren, ela associa a disfunção da glândula lacrimal, que a lágrima é produzida numa glândula que fica atrás aqui, ó, dessa porção do osso, do crânio, né? E ela é produzida, como eu falei, dioturnamente. É uma disfunção associada com a disfunção das glândulas salivares. Então você tem síndrome de disfunção lacrimal, ressecamento da superfície ocular, ressecamento da boca e pode ter associada a essa síndrome de Sjögren outras doenças, como por exemplo doenças, a gente chama doença do tecido conectivo ou doenças autoimunes, como por exemplo artrite reumatoide, como por exemplo lúpus eritematoso sistêmico e várias outras doenças ditas autoimunes. Então existe uma associação positiva também da disfunção lacrimal com outras doenças mais comuns. Por exemplo, o paciente com disfunções endócrinas, como o diabetes mellitus, ele tem uma tendência maior a ter disfunção lacrimal. O paciente com disfunção da tireoide, doenças da tireoide, também tem uma tendência a ter uma disfunção lacrimal mais acentuada.
Os pacientes com disfunções do metabolismo das gorduras, umas chamadas dislipidemias também. Os pacientes portadores da famosa gota, conhecida como gota, que é a hiperuricemia, também tem uma tendência maior a desenvolver disfunção lacrimal. Então, entre os fatores agravantes, a gente já citou aqui o uso do computador, é um fator agravante. O uso da lente de contato é um fator agravante. A pessoa que fuma também é um fator agravante. E o uso de medicamentos que a gente já mencionou aqui. Então, o tratamento da disfunção lacrimal é um tratamento complexo, ele não é um tratamento tão simples. A gente tem que lembrar que existem quadros de disfunção lacrimal leve, que muitos de nós, mesmo que transitoriamente, vamos acabar passando. Então, nós estamos aqui num ambiente fechado, com ar-condicionado, as condições de umidade do nosso ambiente, elas são muito menores do que no ambiente externo. Então, é claro que você vai acabar tendo alguma influência com relação ao controle ambiental também. Então, as pessoas que estão expostas ao ar-condicionado e usando o computador, olhando para a tela do computador, piscando menos, elas vão ter em algum momento um quadro de disfunção lacrimal. Bom, a síndrome do olho seco pode se manifestar de duas formas. Quais são elas? No próximo bloco vamos continuar o nosso bate-papo. Lembrando que você de casa pode participar através do nosso Facebook ou então pelo SMS ou WhatsApp. O número da nossa produção é 92, código de Manaus, 8111-4512. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Até lá!